O milionário barbeiro descobre que as trigêmeas surdas foram salvas por uma mendiga negra. A pequena cidade de Santa Clara parecia um cenário de conto de fadas, mas sob a camada de beleza, a realidade era bem diferente. Eduardo, o barbeiro milionário, vivia em uma mansão de mármore, cercado por carros luxuosos e uma vida de festas extravagantes. Mas tudo isso não preenchia o vazio que o consumia por dentro. Era como se uma sombra escura o seguia, enquanto ele se aventurava pela cidade que, ao mesmo tempo que o elevava, também o isolava cada vez mais. Era um lugar onde as luzes brilhavam intensamente, mas muitos eram deixados nas trevas. Numa tarde fatídica, tudo mudou. Um acidente de carro horrendo tirou a vida do seu melhor amigo e deixou Eduardo em estado de choque. Ele dirigia, distraído por pensamentos pesados, quando a batida aconteceu. Os estrondos ecoaram como um trovão, e a vida do barbeiro virou de cabeça para baixo. Tonto e desorientado, ele saiu do carro e, ao olhar, uma força inabalável emanava delas, algo que ele nunca havia encontrado em sua vida de luxo. Num canto, uma mendiga negra, Ana, observava a cena com um sorriso calmo, quase enigmático. Era como se ela soubesse algo que ninguém mais sabia. Eduardo não conseguia desviar o olhar. As meninas, com seus rostos marcados pela inocência, sorriam, mesmo em meio à adversidade. Ele se aproximou, sentindo a gravidade do momento. Ana, a mendiga, veio até ele e, sem dizer uma palavra, entregou a um dos braços da menina um pedaço de papel amassado com uma mensagem em libras. Era um chamado por liberdade. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, Eduardo se viu envolvido em segredos obscuros que ameaçavam revelar a verdadeira origem de sua fortuna. Uma antiga conexão com o submundo do crime, que incluía um investidor corrupto, começava a se desenhar na mente dele. Essa figura obscura desejava explorar a fragilidade das trigêmeas, transformando sua vulnerabilidade em lucros. Eduardo, o pedido de ajuda daquelas meninas ecoava em sua mente, e as lembranças da mendiga e seu olhar profundo o assombravam. Em uma fração de segundos, Eduardo percebeu que tinha um dilema na mão: lutar por uma mudança verdadeira em um mundo tão atrapalhado ou continuar a viver em sua bolha de comodidade. Até onde você está disposto a ir para salvar aqueles que não têm voz? Pensou, enquanto olhava para a mendiga, que agora se aproximava. Uma revelação prestes a surgir. Um segredo escondido que não apenas afetaria as trigêmeas, mas tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. A pergunta ecoava: Eduardo conseguiria enfrentar seus medos e se tornar a voz que tantas vezes ignorou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo olhava para Ana, a mendiga, sentindo o peso da escolha que lhe era imposta. A dúvida crescia dentro dele como um incêndio. Mas antes que ele pudesse responder à pergunta que ecoava em sua mente, tudo mudou. Um grito atravessou o ar, uma explosão repentina e ensurdecedora. O chão tremeu sob seus pés, e o som rasgou a calmaria da tarde. O coração de Eduardo disparou, enquanto ele girava a cabeça para ver uma nuvem de fumaça cinza subindo ao céu. As trigêmeas, que antes estavam tranquilas, agora estavam em pânico. As meninas se abraçaram, os olhares assustados e confusos. O que havia acontecido? Eduardo não sabia. Ele correu em direção à entrada do beco e viu as pessoas começando a se aglomerar, algumas delas gritando, outras chorando.
Um carro, um veículo luxuoso e chamativo, incendiava-se a poucos metros e o calor das chamas começava a se espalhar. Ele não podia acreditar que um incidente daquela magnitude se desse. É seu carro, alguém berrou. Eduardo congelou. Ele sentiu um frio na barriga. Seu carro, sua vida luxuosa em chamas. Mas ao mesmo tempo, um terror mais profundo tomou conta dele. Para quem ou para o que aquilo estava conectado? Ele se virou para Ana, que agora estava de pé, observando com um olhar perturbador. Havia algo errado com seu carro, não havia? Ana murmurou, a voz sombria e reflexiva. Eduardo olhou profundamente em seus olhos. Ele não precisava pedir mais esclarecimentos. Ele sabia que sua vida de conforto e riqueza tinha um custo, e essa conexão estava começando a se tornar mais clara. O submundo, que ele sempre ignorou, agora parecia estar de volta, e não iria deixá-lo escapar. De repente, um homem de terno escuro apareceu no meio da multidão. Ele se destacou como uma sombra, com uma expressão fria e calculista, observando a destruição. O olhar dele deslizou por Eduardo, e de forma inesperada, suas expressões se cruzaram. Uma sensação de reconhecimento penetrou no ar. Eduardo conhecia aquele homem. Ele era Marco, um antigo investidor que havia entrado em sua vida durante os primeiros dias de seu salão. Mais do que isso, ele tinha ouvido rumores sobre atividades ilegais que permeavam a empresa de Marco. Eu esperava que você estivesse mais preparado, Eduardo, Marco disse, a voz imperturbável. Sempre se mete em negócios que não entende. Uma onda de adrenalina percorria o corpo de Eduardo. O que você fez? Ele sabia, instintivamente, que havia mais por trás desse acidente do que um mero acaso. Era um aviso, uma mensagem. A vida fácil que vivia estava prestes a se desmoronar, e as trigêmeas, inocentes e vulneráveis, se tornaram parte disso. Eduardo sentia que estava vivendo um pesadelo. Um pavor crescente o invadiu. Ele se virou para as meninas, que tremiam, e então para Ana. A conexão entre eles parecia mais forte, um fio invisível que os unia no meio daquele caos. Preciso proteger elas, pensou. Preciso descobrir a verdade. Nesse exato momento, uma explosão ainda maior sacudiu o ar. As labaredas dançavam furiosas, e Eduardo percebeu que não estava apenas lutando por sua vida ou por sua riqueza, mas pela vida das trigêmeas e possivelmente de sua própria alma. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Alguém gritou, fogo! Chame os bombeiros! E a cena virou um turbilhão de gritos e pânico. Foi então que a verdade veio. Ana, com um olhar que misturava compaixão e firmeza, se aproximou, sussurrando. Não entende, Eduardo. Você está em perigo. E elas também. Seu coração parou. O que aquilo significava? O que mais havia no passado dele que ele não sabia? A pergunta queimava em sua mente, tão intensa quanto as chamas que lambevam seu carro. Uma nova batalha estava prestes a se iniciar, e Eduardo sentiu que sua vida, sua fortuna e o destino das trigêmeas estavam mais entrelaçados do que jamais imaginou. Ele precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Eduardo sentia seu coração disparar enquanto Ana se aproximava, sua voz baixa vibrando na tensão do momento. A explosão, um rugido distante, havia transformado a cena em um turbilhão de caos. Ele olhou para as trigêmeas, seus rostos pálidos em meio ao pânico que o cercava. O cheiro de fumaça enchia o ar,
e os gritos da multidão se tornavam ensurdecedores. Ele precisava agir. Mas o que mais estava em jogo, além de sua própria segurança? Ana pausou, estudando o olhar desesperado de Eduardo. O que você não sabe pode ser o que vai te destruir. Ela apontou para as chamas, o brilho nas suas pupilas refletindo o inferno que se desenrolava. Você precisa entender que existe uma rede em volta dessas meninas. Elas não são apenas vítimas. Eduardo franziu a testa. O que ela queria dizer? Por que você me diz isso agora? O que tudo isso significa? Seu tom estava carregado de frustração e um medo que ameaçava tomar conta dele. A verdade parecia escapar por entre seus dedos, e o peso das palavras de Ana só aumentava. Nesse instante, uma série de gritos rompeu a multidão. Marco, o investidor, tinha avançado, seus olhos frios brilhando no meio da confusão. O que você está fazendo aqui, Marco? Eduardo cortou, o pânico rapidamente se transformando em raiva. Ele sentia a adrenalina correr e precisava de respostas. Marco riu, uma risada desprovida de humor. Você não entende, Eduardo. Você está brincando com fogo. E agora todos nós estamos queimando. Com um gesto, ele chamou 2 homens robustos que estavam à sua espera. Eles pareciam prontos para agir, uma presença ameaçadora naquele cenário já insuportável. Do nada, um grito distante rasgou o ar, seguida por uma explosão mais forte que o chão vibrou. Eduardo congelou. O pânico dominou. Ele virou-se para as trigêmeas, seu instinto gritando para protegê-las. Sem aviso, as meninas começaram a correr em direção à fumaça densa, como se algo as chamasse. Não, voltem, ele gritou, seu corpo reagindo mais rápido que sua mente. Mas não conseguiu alcançá-las. Aquele momento parecia vagar, o desespero se arrastando a cada segundo. Mas o que aconteceu a seguir não foi o que Eduardo esperava. De repente, Ana ofereceu um papel, novamente, desta vez segurando sua mão com força. Elas não são quem você pensa que são, disse, a voz dela quase um sussurro. O quê? As palavras dela possavam-se dele como um vendaval. Marco se aproximou, rindo com desprezo. Você continua cego, Eduardo. Elas são parte disso, parte de tudo. Então, antes que Eduardo pudesse processar aquela afirmação, um dos homens de Marco empurrou Ana, fazendo-a cair. O impacto a fez soltar um gemido, e Eduardo sentiu a ira explodir dentro dele. Saia daqui! Deixe-a em paz! Ele avançou como um trovão, cada passo carregando a força de sua determinação. Mas na frente dele, as trigêmeas então pararam, virando-se lentamente, seus olhos fixos em algo atrás dele. Eduardo mal teve tempo de se virar antes que tudo escurecesse. Um carro carregado com homens armados parou com um estrondo, e sua porta se abriu com uma fúria. As pessoas começaram a correr em pânico, e Eduardo estava prestes a ser arrastado para o submundo do crime que pensava ter deixado para trás. Ana, ainda no chão, olhava para ele, com um peso nos olhos, que fazia a barriga de Eduardo gelar. Eduardo. Rafael, um amigo de infância, aparecia por entre a multidão, ofegante. Você precisa saber a verdade. Não temos tempo. Ele parecia mais pálido, mais tenso do que o habitual. A mão de Ana ainda segurava o papel, mas Eduardo hesitou. A verdade que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. As trigêmeas não eram apenas crianças sem voz. Elas eram algo muito mais profundo, ligado à sua própria história. E ali, naquele caos, ele identificou que tudo o que ele achava que sabia era uma ilusão. E na fração de segundo em que o mundo virou ao contrário, a única certeza que restou a ele era que nada era o que parecia. A conexão que ele sentia com as trigêmeas, com Ana, com Marco e agora Rafael,
revelava um enredado de segredos que desafiava cada escolha que Eduardo fizera até aquele momento. Que escolha ele fazia agora? A resposta escapava, mas a urgência se fortalecia, como um grito no escuro, clamando por ajuda, por justiça e por redenção. E no olho da tempestade, tudo o que ele podia fazer era decidir. O que significava essa nova verdade? O que seus passos lhe custariam agora? O futuro tremulava diante dele, mais complicado e indecifrável do que ele jamais imaginara. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Ana, que ainda segurava o papel com força nas mãos. Elas não são quem você pensa que são, ecoava em sua mente. O caos ao redor se tornava um mero fundo, enquanto a verdade ameaçadora começava a emergir. O tempo parecia desacelerar, como se tudo o que vivia até aquele momento estivesse se antecipando a uma verdade. Os rostos das trigêmeas agora pareciam mudar, como se uma máscara estivesse caindo. Marco estava a poucos passos, a expressão impassível, quase esperando por algo. Eduardo percebeu que havia algo mais naquelas meninas. Uma presença que transcendeu a inocência que ele havia visto inicialmente. E quando ele olhou novamente para as trigêmeas, uma delas, com um olhar intenso, apontou para o papel. De repente, durante aquela fração de segundos de entendimento, uma explosão repentina sacudiu a cena. Um carro de luxo diferente do seu explodiu a um quarteirão de distância. Chamas saltaram em direção ao céu, e a multidão gritou em uníssono. O barulho ensurdecedor soou como um chamado, uma convocação urgente. E então, no meio do pânico, uma figura emergiu da fumaça. Era um homem, alto e encapuzado, com um jeito enigmático que fazia o coração de Eduardo disparar. Ele se dirigiu à multidão, mas seus olhos estavam fixos em Ana. Eduardo conseguiu ouvir claramente quando o homem gritou, sua voz ecoando como um trovão. Você não pode protegê-las por mais tempo, Ana. As palavras cortaram o ar. Eduardo se virou para Ana, que estava paralisada e pálida. O olhar dela era um misto de surpresa e medo, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que ele quer dizer com isso? Eduardo estava prestes a perguntar, mas as palavras foram tragadas pelo grito da multidão. Ponto. As trigêmeas tremiam, e Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. O homem avançou, e de repente, um dos capangas de Marco começou a rir. Você sempre foi fraca, Ana. Ele vai levá-las. Pode-se ouvir o desdém em sua voz, enquanto outros se aglomeravam, formando um círculo estranho em torno da cena. Levá-las para onde? Eduardo gritou, desesperado e cheio de raiva. A prisão do momento o deixava inquieto, incapaz de imaginar a que aquelas meninas estavam ligadas. Mas Ana se voltou para ele, seus olhos cheios de lágrimas que não redobrarão ao fio da verdade. Eduardo, elas são. Mas antes que pudesse completar, o homem encapuzado disparou em direção a elas. Não a deixem escapar, gritou. E a adrenalina tomou conta de Eduardo, como um veneno traquino. Com o impulso, Eduardo se lançou para a frente, pronto para proteger as trigêmeas, quando um segundo homem, diferente do primeiro, se posicionou entre ele e as meninas. Esse era Rafael, seu amigo de infância, mas a expressão de Rafael o fez hesitar. Havia um conflito nas feições dele, uma confusão que Eduardo nunca tinha visto antes. Eduardo, você não entende, elas pertencem a nós, Rafael gritou, e a verdade atravessou a mente de Eduardo como um raio. Ele encarou o amigo, seus olhos ardendo de incredulidade. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?
Mas nesse instante, uma nova explosão ecoou, desta vez mais próxima. As chamas iluminavam a escuridão e o caos. Circulou na mente de Eduardo a conexão com as trigêmeas, a mendiga Ana, Marco. O que significava tudo aquilo? Ele estava cercado por segredos que arrastavam todos ao seu redor. No mesmo instante, Ana segurou o papel em um movimento suave, seus olhos fixos nos de Eduardo. A verdade é mais sombria do que você imagina, ela disse, e nesse momento, todo o seu mundo começou a desmoronar. O que ele pensava ser uma busca por salvação se transformou em um labirinto de desconfiança. Ele estava prestes a descobrir que a figura que lhe confiava, que acreditava ser sua amiga, na verdade, poderia estar ligada a tudo o que viria a acontecer. As meninas estavam se afastando enquanto ele lutava para entender tudo isso. E nesse lampejo, Eduardo percebeu que a pergunta que ele realmente precisava fazer não era aos outros, mas a si mesmo. Até onde ele iria para confrontar essa nova verdade? O que significava realmente proteger os inocentes, se a conexão dele com eles era construída sobre mentiras? A resposta escapava mais uma vez, deixando Eduardo em um abismo de incertezas e enigmas. Enquanto o mundo ao redor dele ardia em chamas, Marco estava a poucos passos, a expressão impassível, quase esperando por algo. Eduardo percebeu que havia algo mais naquelas meninas, uma presença que transcendeu a inocência que ele havia visto inicialmente. E quando ele olhou novamente para as trigêmeas, uma delas, com um olhar intenso, apontou para o papel que Ana segurava com tanta firmeza. Era como se ela conseguisse ver além do físico, além do medo e do fogo. De repente, uma explosão sacudiu a cena. Um carro de luxo, diferente do seu, explodiu a um quarteirão de distância. Chamas saltaram em direção ao céu e a multidão gritou em uníssono. O barulho foi ensurdecedor. O pânico se espalhou como um vírus. Eduardo se virou para ver o que havia acontecido. O coração disparou. Não era apenas um incêndio. Era uma mensagem, uma declaração de guerra. Um homem encapuzado apareceu da fumaça, avançando com um olhar feroz. Você não pode protegê-las por mais tempo, Ana, gritou, fazendo os corações de todos pararem. As trigêmeas, que pareciam crianças comuns até aquele momento, agora irradiavam uma aura estranha, como se fossem peças de um quebra-cabeça oculto. Ana ficou paralisada, e Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Que diabos está acontecendo? Eduardo berrou, sua adrenalina subindo. O homem olhava fixamente para Ana, como se o destino delas estivesse atrelado a algo muito maior do que ele poderia compreender. Marco sorriu, mas não era um sorriso normal. Era uma expressão cheia de conhecimento sombrio. Você realmente não sabe, não é? Ele parecia se deliciar com a confusão. No meio da agitação, Rafael, seu amigo de infância, avançou em direção a ele. Eduardo, você precisa entender. O que acontece aqui é muito maior do que nós. O olhar dele estava misturado com algo que Eduardo nunca havia visto. Pavor. O coração de Eduardo parecia querer sair pela boca. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a ouvir uma verdade devastadora, e a expectativa era quase insuportável. O homem encapuzado gritou novamente. Isso não é só sobre vocês. É sobre um legado que não pode ser ignorado. Ele se virava constantemente, sua voz cortante. O que estava revelando? Ana, ainda imóvel, finalmente abriu os lábios. Elas são a chave, Eduardo. E você está mais perto do que imagina. Então, tudo mudou. Um clarão ofuscante surgiu. E em um instante de desorientação,
Um tiro ecoou. O som perfurou o ar e o tempo parou. Eduardo viu Rafael tombar, o corpo dele caindo no chão com um baque pesado. A cena congelou ao seu redor e o mundo desabou. O desespero tomou conta de Eduardo. Não podia acreditar no que estava vendo. Não, não! Gritou, correndo na direção de Rafael, a dor pulsando em seu peito. O olhar de Ana se iluminou com uma mistura de medo e determinação. Eles vão atrás de você também. Temos que sair daqui. Aquaol virou-se para as trigêmeas, cujos rostos agora estavam abraçados pela realidade aterrorizante. Em um momento, tudo o que ele sabia sobre quem elas eram desabou como um castelo de cartas. No entanto, o verdadeiro choque surgiu logo em seguida. Marco, com um sorriso cruel, disse: "Você estava tão preocupado em protegê-las, mas você não percebeu? Elas não são suas a proteger." E com aquelas palavras, a verdade rajada como um raio iluminou a mente de Eduardo, como se tudo começasse a fazer sentido, mas numa direção que ele nunca teria imaginado. Ele estava no centro de uma intriga muito mais profunda, e a responsabilidade que carregava pesava sobre ele com a força de 1000 toneladas. As meninas, aquelas inocentes criaturas, tinham um papel crucial. Mente e coração se confrontando. O que mais ele não sabia? O que estava em jogo, além de suas vidas? Ele precisaria escolher rapidamente. A linha entre o que era certo e o que era necessário estava prestes a se desfazer completamente sob seus pés. E no meio de tudo isso, a única certeza que restava era que a vida de todos ali estava entrelaçada em um emaranhado de segredos que clamava por desvendamento. Eles precisavam agir, mas como decidir o próximo passo quando tudo parecia ruir? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Ana, que ainda segurava o papel com força nas mãos. "Elas não são quem você pensa que são", ecoava em sua mente. O caos ao redor se tornava um mero fundo, enquanto a verdade ameaçadora começava a emergir. O tempo parecia desacelerar, como se tudo o que vivia até aquele momento estivesse se antecipando a uma verdade. Os rostos das trigêmeas agora pareciam mudar, como se uma máscara estivesse caindo. Marco estava a poucos passos, a expressão impassível, quase esperando por algo. Eduardo percebeu que havia algo mais naquelas meninas. Uma presença que era como se ela conseguisse ver além do físico, além do medo e do fogo. De repente, uma explosão sacudiu a cena. Um carro de luxo, diferente do seu, explodiu a um quarteirão de distância. Chamas saltaram em direção ao céu, e a multidão gritou em uníssono. O barulho foi ensurdecedor. O pânico se espalhou como um vírus. Eduardo se virou para ver o que havia acontecido. O coração disparou. Não era apenas um incêndio. Era uma mensagem. Uma declaração de guerra. Um homem encapuzado apareceu da fumaça, avançando com um olhar feroz. "Você não pode protegê-las por mais tempo, Ana", gritou, fazendo os corações de todos pararem. As trigêmeas, que pareciam crianças comuns até aquele momento, agora irradiavam uma aura estranha, como se fossem peças de um quebra-cabeça oculto. Ana ficou paralisada, e Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. "Que diabos está acontecendo?" Eduardo berrou, sua adrenalina subindo. O homem olhava fixamente para Ana, como se o destino delas estivesse atrelado a algo muito maior do que ele poderia compreender. Marco sorriu, mas não era um sorriso normal. Era uma expressão cheia de conhecimento sombrio. "Você realmente não sabe, não é?"
Ele parecia se deliciar com a confusão. No meio da agitação, Rafael, seu amigo de infância, avançou em direção a ele. Eduardo, você precisa entender. O que acontece aqui é muito maior do que nós. O olhar dele estava misturado com algo que Eduardo nunca havia visto: pavor. O coração de Eduardo parecia querer sair pela boca. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a ouvir uma verdade devastadora, e a expectativa era quase insuportável. E enquanto tudo isso se desenrolava, o homem encapuzado levantou as mãos. Quando fez isso, uma luz intensa passou por ele, antes de se transformar em uma ilusão brilhante que atravessou o céu, em um deslizar arrebatador. A luz se desfez em um espalhar de milhares de pedaços que caíram como chuva ao redor deles. Então, de repente, Eduardo sentiu uma dor lancinante no peito. Um disparo. Um tiro tirou Rafael de campo, e o amigo desabou no chão, imóvel. Não, não, não! Gritou Eduardo, suas pernas fazendo um balé apressado em direção ao amigo. O tempo parecia se arrastar. Ele queria gritar, chorar, mas seu corpo se movia como se estivesse preso em um pesadelo. Outro tiro. Ana gritou. As trigêmeas tremiam, e ele podia sentir o nó em sua garganta apertar. As perguntas trouxeram um pânico sufocante. Quem estava por trás disso? O que tinha acontecido? Mas em meio ao caos, algo aconteceu. Antes que Eduardo pudesse alcançar Rafael, o homem encapuzado avançou vertiginosamente e, em um movimento ágil, segurou o braço de Ana, puxando-a para perto. Elas não são apenas meninas, Eduardo. Elas são a chave, gritou. O olhar dele transparecia um misterioso entendimento que vazava a realidade. Que? Eduardo murmurou, confuso, enquanto a verdade se desenrolava, revelando uma rede de segredos interligados. Ana apertou o papel contra o peito, como se estivesse protegendo uma verdade que poderia mudar tudo. E então, com uma raiva súbita, Marco gritou: Vocês não têm ideia do que estão atraindo para si. O que elas podem fazer? A tensão crescia, como uma corda prestes a quebrar. Eduardo sentiu uma onda de emoções. Dor pelo amigo, pavor pelas trigêmeas, raiva por estar no meio de uma situação que ele mal entendia. A conexão entre eles era palpável, e ele se lembrava da pergunta anterior. O que elas são? O caos exalava no ar, e a única certeza que restava era que o dia estava longe de terminar. Poderia Eduardo realmente entender o que significava proteger aquelas meninas? A dúvida penetrou onde havia certeza, oferecendo novas sombras, porque a linha entre o bem e o mal se desfazia num imenso borrão, e o futuro os aguardava, ainda mais obscuro. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Ana, que ainda segurava o papel com força nas mãos. Elas não são quem você pensa que são, ecoava em sua mente. O caos ao redor se tornava um mero fundo, enquanto a verdade ameaçadora começava a emergir. O tempo parecia desacelerar, como se tudo o que vivia até aquele momento estivesse se antecipando a uma verdade. Os rostos das trigêmeas agora pareciam mudar, como se uma máscara estivesse caindo. Marco estava a poucos passos, a expressão impassível, quase esperando por algo. Eduardo percebeu que havia algo mais naquelas meninas, uma presença que transcendia a inocência que ele havia visto inicialmente. E quando olhou novamente para as trigêmeas, uma delas, com um olhar intenso, apontou para o papel que Ana segurava com tanta firmeza. Era como se ela conseguisse ver além do físico, além do medo e do fogo. De repente, uma explosão sacudiu a cena. Um carro de luxo, diferente do seu.
explodiu a um quarteirão de distância. Chama salta. O barulho foi ensurdecedor. O pânico se espalhou como um vírus. Eduardo se virou para ver o que havia acontecido. O coração disparou. Não era apenas um incêndio. Era uma mensagem, uma declaração de guerra. Um homem encapuzado apareceu da fumaça, avançando com um olhar feroz. Você não pode protegê-las por mais tempo, Ana, gritou, fazendo os corações de todos pararem. As trigêmeas, que pareciam crianças comuns até aquele momento, agora irradiavam uma aura estranha, como se fossem peças de um quebra-cabeça oculto. Ana ficou paralisada e Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Que diabos está acontecendo? Eduardo berrou, sua adrenalina subindo. O homem olhava fixamente para Ana, como se o destino delas estivesse atrelado a algo muito maior do que ele poderia compreender. Marco sorriu, mas não era um sorriso normal. Era uma expressão cheia de conhecimento sombrio. Você realmente não sabe, não é? Ele parecia se deliciar com a confusão. No meio da agitação, Rafael, seu amigo de infância, avançou em direção a ele. Eduardo, você precisa entender. O que acontece aqui é muito maior do que nós. O olhar dele estava misturado com algo que Eduardo nunca havia visto. Pavor. O coração de Eduardo parecia querer sair pela boca. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a ouvir uma verdade devastadora e a expectativa era quase insuportável. E, enquanto tudo isso se desenrolava, o homem encapuzado levantou as mãos. Quando fez isso, uma luz intensa passou por ele, antes de se transformar em uma ilusão brilhante que atravessou o céu. Em um deslizar arrebatador, a luz se desfez em um espalhar de milhares de pedaços que caíram como chuva ao redor deles. Então, de repente, Eduardo sentiu uma dor lancinante no peito. Um disparo. Um tiro tirou Rafael de campo, e o amigo desabou no chão, imóvel. Não, não, não! Gritou Eduardo, suas pernas fazendo um balé apressado em direção ao amigo. O tempo parecia se arrastar. Ele queria gritar, chorar, mas seu corpo se movia como se estivesse preso em um pesadelo. Outro tiro. Ana gritou. As trigêmeas tremiam, e ele podia sentir o nó em sua garganta apertar. As perguntas trouxeram um pânico sufocante. Quem estava por trás disso? O que tinha acontecido? Mas em meio ao caos, algo aconteceu. Antes que Eduardo pudesse alcançar Rafael, o homem encapuzado avançou vertiginosamente, e em um movimento ágil, segurou o braço de Ana, puxando-a para perto. Elas não são apenas meninas, Eduardo. Elas são a chave, gritou. O olhar dele transparecia um misterioso entendimento que vazava a realidade. Que? Eduardo murmurou, confuso, enquanto a verdade se desenrolava, revelando uma rede de segredos interligados. Ana apertou o papel contra o peito, como se estivesse protegendo uma verdade que poderia mudar tudo. E então, com uma raiva súbita, Marco gritou: Vocês não têm ideia do que estão atraindo para si. O que elas podem fazer? A tensão crescia, como uma corda prestes a quebrar. Eduardo sentiu uma onda de emoções. Dor pelo amigo, pavor pelas trigêmeas, raiva por estar no meio de uma situação que ele mal entendia. A conexão entre eles era palpável, e ele se lembrava da pergunta anterior. O que elas são? O caos exalava no ar, e a única certeza que restava era que o dia estava longe de terminar. Poderia Eduardo realmente entender o que significava proteger aquelas meninas?
A dúvida penetrou onde havia certeza, oferecendo novas sombras, porque a linha entre o bem e o mal se desfazia num imenso borrão, e o futuro os aguardava, ainda mais obscuro. Nesse exato momento, no auge do desespero, Ana soltou um grito agudo. Eduardo! O som foi como uma adaga cravada em sua mente. Eu sou T. Eu sou sua irmã. O choque percorreu a multidão como um vendaval. Eduardo congelou. As mulheres da sua vida, a mendiga, os segredos, tudo começou a se encaixar, mas não da maneira que ele esperava. Como isso era possível? Uma verdade há muito enterrada no passado explodiu como uma bomba. As trigêmeas, por meio de gestos frenéticos, tentavam se comunicar. Ana simplesmente olhava para Eduardo, os olhos tão cheios de emoção, dor, saudade, pavor. O mundo girava ao seu redor. Ele precisava digerir aquilo. O que tudo isso significava? Se ela era sua irmã, quem eram aquelas meninas? As interrogações faziam sua cabeça girar. Ele precisava agir. Mas agiria como? O tempo parecia esticado, cada segundo se arrastando, enquanto a verdade se revelava. O que mais havia oculto? Com um nó na garganta, Eduardo sentiu a urgência de proteger as meninas. Mas a pergunta ainda explodia. Se Ana era sua irmã, quem mais sabia disso? E mais importante ainda, o que estavam realmente fazendo ali? O futuro caía no abismo, com um mistério pulsante, enquanto Eduardo lutava contra a tempestade que se formava dentro de si. O destino de todos dependia de uma resposta. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Ana, que ainda segurava o papel com força nas mãos. Elas não são quem você pensa que são, ecoava em sua mente. O caos ao redor se tornava um mero fundo, enquanto a verdade ameaçadora começava a emergir. O tempo parecia desacelerar, como se tudo o que vivia até aquele momento estivesse se antecipando a uma verdade. Os rostos das trigêmeas agora pareciam mudar, como se uma máscara estivesse caindo. Marco estava a poucos passos, a expressão impassível, quase esperando por algo. Eduardo percebeu que havia algo mais naquelas meninas. Uma presença que transcendia a inocência que ele havia visto inicialmente. E quando olhou novamente para as trigêmeas, uma delas, com um olhar intenso, apontou para o papel que Ana segurava com tanta firmeza. Era como se ela conseguisse ver além do físico, além do medo e do fogo. De repente, uma explosão sacudiu a cena. Um carro de luxo, diferente do seu, explodiu a 1 quarteirão de distância. Chamas saltaram em direção ao céu, e a multidão gritou em uníssono. O barulho foi ensurdecedor. O pânico se espalhou como um vírus. Eduardo se virou para ver o que havia acontecido. O coração disparou, não era apenas um incêndio. Era uma mensagem, uma declaração de guerra. Um homem encapuzado apareceu da fumaça, avançando com um olhar feroz. Você não pode protegê-las por mais tempo, Ana, gritou, fazendo os corações de todos pararem. As trigêmeas, que pareciam crianças comuns até aquele momento, agora irradiavam uma aura estranha, como se fossem peças de um quebra-cabeça oculto. Ana ficou paralisada, e Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Que diabos está acontecendo? Eduardo berrou, sua adrenalina subindo. O homem olhava fixamente para Ana, como se o destino delas estivesse atrelado a algo muito maior do que ele poderia compreender. Marco sorriu,
mas não era um sorriso normal. Era uma expressão cheia de conhecimento sombrio. Você realmente não sabe, não é? Ele parecia se deliciar com a confusão. No meio da agitação, Rafael, seu amigo de infância, avançou em direção a ele. Eduardo, você precisa entender. O que acontece aqui é muito maior do que nós. O olhar dele estava misturado com algo que Eduardo nunca havia visto. Pavor. O coração de Eduardo parecia querer sair pela boca. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a ouvir uma verdade devastadora, e a expectativa era quase insuportável. Enquanto tudo isso se desenrolava, o homem encapuzado levantou as mãos. Quando fez isso, uma luz intensa passou por ele, antes de se transformar em uma ilusão brilhante que atravessou o céu. Em um deslizar arrebatador, a luz se desfez em um espalhar de milhares de pedaços que caíram como chuva ao redor deles. Então, de repente, Eduardo sentiu uma dor lancinante no peito. Um disparo. Um tiro tirou Rafael de campo e o amigo desabou no chão, imóvel. Não, não, gritou Eduardo, suas pernas fazendo um balé apressado em direção ao amigo. O tempo parecia se arrastar. Ele queria gritar, chorar, mas seu corpo se movia como se estivesse preso em um pesadelo. Outro tiro. Ana gritou. As trigêmeas tremiam, e ele podia sentir o nó em sua garganta apertar. As perguntas trouxeram um pânico sufocante. Quem estava por trás disso? O que tinha acontecido? Mas em meio ao caos, algo aconteceu. Antes que Eduardo pudesse alcançar Rafael, o homem encapuzado avançou vertiginosamente e, em um movimento ágil, segurou o braço de Ana, puxando-a para perto. Elas não são apenas meninas, Eduardo. Elas são a chave, gritou. O olhar dele transparecia um misterioso entendimento que vazava a realidade. Que? Eduardo murmurou, confuso, enquanto a verdade se desenrolava, revelando uma rede de segredos interligados. Ana apertou o papel contra o peito, como se estivesse protegendo uma verdade que poderia mudar tudo. E então, com uma raiva súbita, Marco gritou: "Vocês não têm ideia do que estão atraindo para si. O que elas podem fazer?" A tensão crescia, como uma corda prestes a quebrar. Eduardo sentiu uma onda de emoções. Dor pelo amigo, pavor pelas trigêmeas, raiva por estar no meio de uma situação que ele mal entendia. A conexão entre eles era palpável, e ele se lembrava da pergunta anterior. O que elas são? O caos exalava no ar, e a única certeza que restava era que o dia estava longe de terminar. Poderia Eduardo realmente entender o que significava proteger aquelas meninas? A dúvida penetrou onde havia certeza, oferecendo novas sombras. Porque a linha entre o bem e o mal se desfazia num imenso borrão, e o futuro os aguardava ainda mais obscuro. Nesse exato momento, no auge do desespero, Ana soltou um grito agudo. "Eduardo!" O som foi como uma adaga cravada em sua mente. Eu sou sua irmã." O choque percorreu a multidão como um vendaval. Eduardo congelou. As mulheres da sua vida, a mendiga, os segredos. Tudo começou a se encaixar, mas não da maneira que ele esperava. Como isso era possível? Uma verdade há muito enterrada no passado explodiu como uma bomba. As trigêmeas, por meio de gestos frenéticos, tentavam se comunicar. Ana simplesmente olhava para Eduardo. Os olhos tão cheios de emoção, dor, saudade, pavor. O mundo girava ao seu redor. Ele precisava digerir aquilo. O que tudo isso significava? Se ela era sua irmã,
Quem eram aquelas meninas? As interrogações faziam sua cabeça girar. Ponto. Ele precisava agir. Mas agiria como? O tempo parecia esticado, cada segundo se arrastando enquanto a verdade se revelava. O que mais havia oculto? Com um nó na garganta, Eduardo sentia a urgência de proteger as meninas. Mas a pergunta: o que estavam realmente fazendo ali? O futuro caía no abismo, com um mistério pulsante, enquanto Eduardo lutava contra a tempestade que se formava dentro de si. O destino de todos dependia de uma resposta. Mas diante daquela revelação, o chão se abriu sob seus pés. Uma figura apareceu entre as sombras. Uma mulher, de cabelos claros e olhar penetrante que Eduardo reconheceu. Era sua mãe. Eduardo, está na hora de você saber toda a verdade. A confusão aumentou. Aquela era a última pessoa que ele esperava ver ali. O quê? Como ela estava envolvida? Ele não sabia o que pensar. A cena se tornava mais surreal a cada segundo. E Eduardo percebeu que, talvez, havia segredos muito mais profundos que agora ameaçavam a vida de todos ao seu redor. O que ela ia revelar poderia não apenas mudar sua vida, mas também a das trigêmeas. E enquanto o caos continuava, a única certeza era que Eduardo estava prestes a descobrir um mundo que nunca imaginou existir. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Ana, que ainda segurava o papel com força nas mãos. Elas não são quem você pensa que são, ecoava em sua mente. O caos ao redor se tornava um mero fundo, enquanto a verdade ameaçadora começava a emergir. O tempo parecia desacelerar, como se tudo o que ele vivia até aquele momento estivesse se antecipando a uma verdade. Os rostos das trigêmeas agora pareciam mudar, como se uma máscara estivesse caindo. Marco estava a poucos passos, a expressão impassível, quase esperando por algo. Eduardo percebeu que havia algo mais naquelas meninas, uma presença que transcendia a inocência que ele havia visto inicialmente. E quando olhou novamente para as trigêmeas, uma delas, com um olhar intenso, apontou para o papel que Ana segurava com tanta firmeza. Era como se ela conseguisse ver além do físico, além do medo e do fogo. De repente, uma explosão sacudiu a cena. Um carro de luxo, diferente do seu, explodiu a um quarteirão de distância. Chamas saltaram em direção ao céu, e a multidão gritou em uníssono. O barulho foi ensurdecedor. O pânico se espalhou como um vírus. Eduardo se virou para ver o que havia acontecido. O coração disparou. Não era apenas um incêndio, era uma mensagem, uma declaração de guerra. Um homem encapuzado apareceu da fumaça, avançando com um olhar feroz. Você não pode protegê-las por mais tempo, Ana, gritou, fazendo os corações de todos pararem. As trigêmeas, que pareciam crianças comuns até aquele momento, agora irradiavam uma aura estranha, como se fossem peças de um quebra-cabeça oculto. Ana ficou paralisada. E Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Que diabos está acontecendo? Eduardo berrou, sua adrenalina subindo. O homem olhava fixamente para Ana, como se o destino delas estivesse atrelado a algo muito maior do que ele poderia compreender. Marco sorriu, mas não era um sorriso normal. Era uma expressão cheia de conhecimento sombrio. Você realmente não sabe, não é? Ele parecia se deliciar com a confusão. No meio da agitação, Rafael, seu amigo de infância, avançou em direção a ele. Eduardo, você precisa entender. O que acontece aqui é muito maior do que nós.
O olhar dele estava misturado com algo que Eduardo nunca havia visto: pavor. O coração de Eduardo parecia querer sair pela boca. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a ouvir uma verdade devastadora, e a expectativa era quase insuportável. E, enquanto tudo isso se desenrolava, o homem encapuzado levantou as mãos. Quando fez isso, uma luz intensa passou por ele, antes de se transformar em uma ilusão brilhante que atravessou o céu. Em um deslizar arrebatador, a luz se desfez em um espalhar de milhares de pedaços que caíram como chuva ao redor deles. Então, de repente, Eduardo sentiu uma dor lancinante no peito. Um disparo. Um tiro tirou Rafael de campo, e o amigo desabou no chão, imóvel. Não, não, não! Gritou Eduardo, suas pernas fazendo um balé apressado em direção ao amigo. O tempo parecia se arrastar. Ele queria gritar, chorar, mas seu corpo se movia como se estivesse preso em um pesadelo. Outro tiro. Ana gritou, as trigêmeas tremiam, e ele podia sentir um nó em sua garganta apertar. As perguntas trouxeram um pânico sufocante. Quem tinha acontecido isso? O que pôde acontecer? Mas, em meio ao caos, algo aconteceu. Antes que Eduardo pudesse alcançar Rafael, o homem encapuzado avançou vertiginosamente e, em um movimento ágil, segurou o braço de Ana, puxando-a para perto. Elas não são apenas meninas, Eduardo. Elas são a chave, gritou. O olhar dele transparecia um misterioso entendimento que vazava a realidade. Que? Eduardo murmurou, confuso, enquanto a verdade se desenrolava, revelando uma rede de segredos interligados. Ana apertou o papel contra o peito, como se estivesse protegendo uma verdade que poderia mudar tudo. E então, com uma raiva súbita, Marco gritou: não tem ideia do que vocês estão atraindo para si, o que elas podem fazer. A tensão crescia, como uma corda prestes a quebrar. Eduardo sentiu uma onda de emoções: dor pelo amigo, pavor pelas trigêmeas, raiva por estar no meio de uma situação que ele mal entendia. A conexão entre eles era palpável, mas não havia tempo para pensar. Ponto. Precisamos sair daqui, ele ordenou, olhando rapidamente para Ana, que ainda parecia atordoada. Nesse instante, uma figura em uma motocicleta rasgou pela multidão, parando abruptamente perto deles. A mulher que desceu era conhecida por Eduardo, mesmo que de relance. Era Beatriz, uma antiga aliada de seu passado caótico. A vida de vocês está em perigo. Tem que ir agora, gritou, os olhos arregalados pela urgência. Quando Eduardo começou a perceber o que estava acontecendo, ela puxou Ana com força, querendo levá-la. Espere, o que está acontecendo? Ele gritou. Beatriz olhou para as meninas. Elas não podem ficar. Elas têm algo que todos querem, incluindo você. Eduardo sentiu o mundo girar. Como assim? Mas antes que pudesse processar, Ana gritou: Eduardo, escuta. A verdade é muito pior do que você imagina. A nossa mãe, ela não é quem você pensa que é. Um silêncio pesado caiu sobre a cena. O choque foi como uma bordada em seu peito. Não apenas Ana era sua irmã, mas havia algo muito mais sinistro por trás da história dela e das trigêmeas. A imagem de sua mãe, com um olhar amoroso e protetor, evaporou como fumaça diante de seus olhos. Eduardo se perguntava se tudo na vida dele tinha sido uma grande mentira. Beatriz continuou, sua voz rouca de desespero. Precisamos ir, já! Segredos estão vindo à tona, Eduardo. A sua mãe e aquele homem têm um passado que pode destruir tudo. Eduardo ficou paralisado, entre o desejo de descobrir a verdade e a necessidade de proteger a própria família. Naquele momento, a multidão ao redor dele parecia invisível,
como se todo o barulho do mundo tivesse sumido. Ele tinha que escolher, e isso pesava em seu coração. Se o que Ana disse era verdade, e tudo estava em risco, o que ele realmente estava disposto a sacrificar para saber a verdade e proteger aqueles que amava. A corrida tinha começado, e a única certeza que lhe restava era que uma nova tempestade se aproximava. E a revelação que não queria ouvir estava prestes a ser a única resposta que poderia libertá-lo. Ou encurralá-lo ainda mais. Eduardo sentiu seu coração disparar. A revelação de Ana e a presença de S. Você é minha mãe? Ele sussurrou, a incredulidade misturando-se ao desespero. A mulher diante dele, com traços que ele apenas vagamente lembrava, assentiu lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo, me ouça. Há muito que esconder. Estamos todos em perigo. A multidão ao redor deles era um turbilhão de pânico. O homem encapuzado rugia aos berros. Vocês têm que entender. Elas são a chave para um poder eterno. Os gritos e o barulho da multidão se misturavam, criando um som ensurdecedor. Eduardo se virou rapidamente, seus olhos fixos nas trigêmeas, que pareciam mais assustadas do que nunca. O que era aquele poder? O que havia naquelas meninas que tantos queriam? Precisamos ir, Eduardo. Beatriz gritou, puxando-o com força. Ele hesitou, mas a urgência na voz dela o despertou. O tempo estava se esgotando. Ele não podia deixar Ana e as trigêmeas para trás. Não quando havia tanto em jogo. Venham! Ele gritou para as meninas. E em um instante, elas foram até ele, segurando suas mãos com força. Ana ainda tremia, mas a determinação em seus olhos era inegável. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Eduardo olhou para sua mãe e Beatriz, o coração pesado de perguntas. Mas não havia tempo para dúvidas. Um som seco cortou o ar. Mais um tiro disparou e todos se agacharam. O caos crescia, mas a determinação tomava conta dele. Sigam-me! Eles se moveram rapidamente, correndo para um beco lateral. Eduardo sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ao chegar lá, o grupo se reuniu, ofegante. E agora? Ana perguntou, a voz trêmula. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele precisava ser forte. Precisamos descobrir quem é esse homem e o que ele sabe. Ana, você e as meninas são vitais. Mas precisamos desvendar esse mistério, disse Eduardo, a voz firme. O olhar de sua mãe encontrou o dele, transmitindo a dor de anos de segredos. Nós te contamos tudo, Eduardo, mas a proteção delas é a nossa prioridade. Não podemos permitir que caiam nas mãos erradas. Não vamos deixar isso acontecer. Beatriz completou, a confiança brilhando em seus olhos. Eduardo não teve mais escolhas. Ele a seguiu pela cidade, o peso dos conflitos passados e uma promessa de um futuro incerto carregando cada passo. Finalmente, eles chegaram a um local seguro, um velho armazém. A tensão pairava no ar. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Eduardo virou-se para Ana, que estava pálida, mas a determinação ressoava em seu olhar. Ponto. Precisamos enfrentar isso de frente. Juntos, as trigêmeas se aproximaram e, em uníssono, começaram a se comunicar em libras, seus gestos rápidos e precisos. Eduardo mal conseguia seguir, mas de alguma forma ele sentia que elas estavam mostrando uma saída, uma maneira de enfrentar o inimigo. Elas sabem o que fazer? Ele perguntou para Ana, que balançou a cabeça. Elas têm mais poder do que imaginamos. Mas antes que Eduardo pudesse absorver tudo, uma explosão à distância ecoou. Fumaça subiu aos céus e os quatro se entreolharam com medo. É agora ou nunca, disse ele, decidindo em um instante. Nada é mais importante do que isso. Precisamos agir.
Eduardo olhou para cada um deles e sentiu a adrenalina correr novamente. Estava claro que a vida deles dependia disso. Enquanto se preparavam, Eduardo se lembrou de uma frase que sua avó costumava dizer: "A verdade pode ser dolorosa, mas é a chave para a liberdade." E com essa determinação, ele se lançou para o futuro, pronto para enfrentar o que quer que o aguardasse. E agora que você acompanhou essa história cheia de emoções e revelações, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos trazendo esses enredos incríveis para você. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.